O que é isso que vos preocupa? O que estão conversando aí pelo caminho? Por que vocês estão tristes e preocupados? A atitude do cristão, além de caminhar com as pessoas, além de se identificar com elas, consiste também em se interessar por elas. Sinceramente, o que está acontecendo com você, meu amigo? Qual o seu problema? Eu posso ajudar de alguma forma? Jesus é um Deus que caminha ao nosso lado e se interessa por nossos problemas. Como é bom saber que temos um Deus assim. Depois, no verso 19, Jesus torna a perguntar quais são as coisas que aconteceram. Ele já sabia, claro. Deus, inclusive, sabe de tudo que nos preocupa. Deus sabe de tudo que acontece em sua vida, na minha vida, mas Ele, como um bom Pai, tem prazer em ouvir de nós aquilo de que nós precisamos, em ouvir de nós aquilo que está no nosso coração nos afligindo. Ele é um Deus realmente interessado. Depois, veja, os verbos que já lemos aqui, né? Ir, perguntar, caminhar ao lado, estar interessado, né? Nós lemos também no verso 21 que os discípulos manifestaram, disseram para Jesus que seus sonhos realmente estavam despedaçados. Nós esperávamos que ele fosse aquele que iria redimir Israel, mas esse é o terceiro dia e ele está morto. Sabe, esta vida ela é especialista em nos pregar peças e despedaçar sonhos. A morte é o pior desses inimigos, não é? Que destroem sonhos, que arrasam corações. Mas há outros, a doença, a solidão, a depressão, e Deus conhece todos esses problemas. Deus sabe lidar com tudo isso, como lidou com tantas pessoas do passado, e certamente vai lidar com os seus problemas também. Diga para ele o que lhe aflige. Eles contaram para esse forasteiro, até então desconhecido, nós tínhamos um plano, nós tínhamos uma esperança, um sonho, que era de ver nosso reino libertado pelo Messias, mas ele morreu. E agora? O que fazer? Para eles era o fim da linha. Não sei se eu falo para alguém nesse momento, para você, talvez você esteja pensando que algum problema pelo qual você esteja passando seja também algum tipo de fim da linha, mas eu quero dizer sinceramente para você que Deus é especialista em desatar nós, aparentemente não desatáveis. Deus é especialista em fazer da nossa vida uma nova vida, dar-nos um novo começo. Aqui os sonhos estavam frustrados, mas eles mal sabiam com quem estavam conversando, e de que, na verdade, eles esperavam um reino terrestre, uma Jerusalém libertada, quando na verdade Jesus oferecia um reino celeste. Eles esperavam um Messias poderoso, guerreiro, mas não contavam com o fato de que o Messias estava ressuscitado e que era o Deus Todo-Poderoso. Deus ele nos oferece coisas muito maiores do que nós possamos imaginar, sempre. Os sonhos estavam frustrados, as esperanças despedaçadas, mas ali estava o Mestre, aquele que é capaz de juntar os cacos e recriar um vaso maravilhoso, onde antes só havia pedaços despedaçados, não é? Bem, depois nós lemos no verso 27 que Jesus ele sai agora do ato passivo de caminhar com e perguntar e começa agora a, de fato, agir na vida dos discípulos desanimados. Jesus começou por Moisés, ou seja, ele usa aqui o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e usou todos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, para explicar aos discípulos o que dele mesmo constava nas Escrituras, que ele precisava de fato morrer, ressuscitar para redimir a humanidade. Cristo aqui nos dá a solução realmente para todos os problemas, a palavra de Deus. Ele não se vale de filosofias, não se vale de ideologias, não se vale de vãs ideias humanas. Ele usa a palavra de Deus como a solução. Se você enfrenta também alguma situação de desespero, se você nesse momento está passando por alguma luta espiritual, busque na palavra de Deus a resposta. Vá com o coração sincero e abra a Bíblia buscando nela a solução de Deus. Ore antes disso e peça que Deus fale ao seu coração por meio das palavras inspiradas, né? O que você tem a perder? Faça a experiência, busque a Deus e eu tenho certeza absoluta de que alguma coisa vai mudar na sua vida. Porque quando as pessoas leem a Bíblia de coração aberto, com suas barreiras, né, de preconceito derrubadas, e ali, sozinhas, com Deus, procuram as respostas, elas encontram respostas. Porque Deus é um Deus disposto a se revelar, é um Deus que caminha ao lado, é um Deus que pergunta quais problemas nos afligem, e é um Deus que oferece a solução. A solução é a palavra dele. Depois,
o que me chama a atenção também nesse texto, no verso 29 é dito que Jesus, por algum motivo, fez como quem ia adiante, não iria entrar na casa deles, não é? Claro, Jesus nunca força a entrada, Jesus nunca arromba a porta, Jesus ele bate delicadamente na porta e pede a entrada. Se nós abrirmos, ele entra. E aqui acontece exatamente a mesma coisa, né? Mas eles o constrangeram, eles pediram para ele, fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. E sabe o que é bonito nesse verso? Ele entrou para ficar com eles. Jesus nunca recusa um convite. Se você deseja realmente Deus em sua vida, peça que Ele fique com você. Jesus, fica mais um pouco comigo. A conversa aqui, imagino que estava tão boa, né? Eles estavam sentindo tanta paz naquele momento, apesar da decepção, que precisavam mais tempo com aquele homem, com aquele forasteiro. Eles pedem e ele atende. O Deus Criador do Universo, cuja agenda é tão cheia, nunca recusa um convite de um filho seu. O Deus Todo-Poderoso, que administra as galáxias, os planetas, as estrelas, Ele se interessa por seres humanos tão pequenos, tão finitos, como você e como eu. Se você pedir, Senhor, fica comigo, Ele vai dizer, tá bem, eu vou entrar na sua casa e vou cear com você, como diz Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz de Deus, Ele vai entrar na sua casa, no seu coração, na sua vida e vai ficar com você. Você tem que convidá-lo para isso. Bem, eu disse que ia interromper a leitura no ponto e eu quero retomá-la agora, porque depois de toda essa experiência com Deus, depois de ter visto o Senhor ressuscitado, caminhando com eles, perguntando sobre seus problemas, oferecendo a resposta, entrando na casa deles, demonstrando um tremendo interesse na vida deles, aqui é dito que ao ele partir o pão, com esse gesto tão peculiar de Cristo, e talvez por terem visto as cicatrizes da cruz nas mãos de Cristo, eles o reconheceram. Naquele momento Jesus desaparece. E o que acontece? Olha só, vou ler aqui no verso 32 mais uma vez, o que eles sentiram pelo caminho. Disseram um ao outro, porventura não ardia em nós o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Primeiro ponto, quando a palavra de Deus ela é aberta com sinceridade e encontra ouvidos atentos, ela faz arder o coração. Nesse momento em que o coração deles estava ardendo, estava ali vibrando pelas revelações que estavam recebendo, eles não sabiam que era Jesus ainda. Isso é até interessante para nós que hoje não vemos a Cristo literalmente, né? Apenas pela fé. Por quê? Porque nós podemos também ter o coração ardendo pela palavra de Deus. Se a estudamos de coração aberto, com toda a sinceridade, nós podemos também sentir o reavivamento, porque para mim esse arder do coração nada mais é do que o reavivamento. Poderemos experimentar isso em nossa vida, ainda que não vejamos literalmente a Deus, a Cristo, ainda, enquanto Ele não vem. Você quer ter seu coração ardendo também? Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, tenha contato com esse Deus maravilhoso, e eu tenho certeza que seu coração também vai arder como o desses discípulos. E depois de entenderem que haviam estado com o Cristo ressuscitado, qual seria a atitude deles? Qual seria a reação natural de se esperar de alguém que tenha tido um encontro tão especial com Deus? Simples, no verso 33, que é exatamente onde eu interrompi a leitura.